Olá, seja bem-vindo. Me chamo João Nave e hoje nessa aula eu vou mostrar para você estratégias avançadas de SEO para a sua loja virtual. Para que você pare, né, de depender só de tráfego pago, eu vou te mostrar os principais pontos que você tem que trabalhar para que a sua loja virtual apareça nas primeiras páginas do Google sem você precisar pagar por isso, tá? Hoje nessa aula, que é destinada tanto a empresários, donos de e-commerce, quem trabalha dentro de uma loja virtual, essa loja é para você que deseja parar, né, de depender ali de tráfego pago e ter mais lucratividade. O orgânico é a segunda mídia que mais traz lucratividade. A primeira é o e-mail, ferramentas de relacionamento. O segundo é o orgânico e o terceiro é a mídia paga. E fica bem atrás do orgânico, tá? Eu tenho clientes hoje que investem 200 mil ali por mês em orgânico e chega a faturar 4 milhões por mês, 5 milhões entre vendas diretas e vendas feitas até no comercial ali, quando a pessoa liga para comprar o produto com a equipe de venda dele. Então, assim, o SEO é extremamente importante, tá? Bom, vamos falar então, o que que é o SEO, basicamente, tá? O SEO hoje, otimização para mecanismos de busca. O Google tem as regras dele para que você apareça na primeira página do Google sem você precisar pagar por aquele clique, tá? Não que você não tenha investimentos que você tem que fazer, tem sim. Mas o que que diferencia? É que aqui quando você posiciona, você consegue ter mais resultado ali, você vender mais e além de ter mais credibilidade, tá? Então o que acontece, tá? Coloquei alguns benefícios aqui, né? Você tem um aumento de tráfego orgânico, melhoria na classificação de busca e seu maior ROI. Por quê? A mídia paga, comparando com o orgânico, o que acontece? Quando você posiciona uma palavra-chave no orgânico, você colocou o dinheiro, você aparece, a pessoa clica e ela entra na sua loja. No orgânico, você às vezes você investe e você vai crescendo isso mês a mês, semana a semana, ano a ano, e quando você vê, você tem um baita de um resultado. E o que acontece? Esse resultado ele é perene, você continua fazendo, ele vai crescendo. Então, você pode ter um investimento, por exemplo, fixo e orgânico, como eu tenho alguns clientes que fazem isso, e falam: "Beleza, eu quero daqui a 1 ano ter esse resultado nesse projeto". Eu tive um cliente que eu atendo que o CPC dele é R$ 6,30 o CPC. E ele conseguiu 16 mil visitas no ano a mais orgânica, quer dizer, todo mês agora ele recebe mais 16, 17 mil, fora que ele já tinha do outro ano que tinha sido trabalhado, né, então já faz algum tempo. Então, ver o quanto ele economizou em anúncio, só pra você ter uma ideia, em torno de R$ 90 mil ali que ele ia economizar em anúncios com essas 1000 visitas que ele teve, né, 16, de 16 a 20 dependendo do mês, tá. E aí, com esse economia de investimento, fora as vendas também, que é maior, a taxa de conversão é de 1,5%, enquanto da do link patrocinado é 0,8. Então tem vários fatores. Mas o que acontece, né, se você está começando no e-commerce, o ideal é que você comece com mídia paga 80, 90%, você faça um pouquinho de SEO, e eu vou mostrar para você os principais pontos que você deve atuar, tá. Aqui, eu coloquei alguns elementos, né, então de SEO on page, como por exemplo, você tem que ter uma boa pesquisa de palavras-chaves, né, otimização de títulos e meta-descrição dentro da sua loja, a parte de URLs, então as URLs têm que ter bem amigáveis com o nome do produto, categoria, você tem que ter uma coisa nesse sentido, e principalmente dentro da sua loja virtual, o conteúdo de qualidade, tá. Aí, eu vou colocar aqui falar um pouquinho de pesquisa de palavras-chaves, tá. Basicamente, quais são as que eu uso? Eu uso o Google Keyword Planner, do próprio Google. Eu gosto muito do SEMrush, que é uma ferramenta excelente, o Ahref e o Moz. Essas são as melhores ferramentas para SEO. Coloquei na ordem, tá, do que eu mais uso. O Google Planner, tá, e o SEMrush, eu uso os 2, de maneira muito igual. E o Ahrefs eu uso muito para links e o Moz para algumas análises específicas ali que eu vou fazer, tá. E como que eu utilizo essas ferramentas, né, então eu gosto de fazer essas análises, né, então dentro do Keyword Planner eu vejo como tá as buscas pagas daquelas regiões, dentro do SEMrush como estão as buscas orgânicas para eu bater os números e comparar, e, com isso eu tenho um detalhamento maior do tamanho do meu mercado, quanto eu posso atingir de orgânico, como que tá a questão do pago, quais são as palavras importantes que mais convertem no pago, que eu poderia trabalhar no orgânico, então eu faço todo esse trabalho. Depois disso, tá, é legal você identificar também os seus concorrentes. Você olhar os seus concorrentes na busca orgânica, tá. Por quê? Às vezes um exemplo, você vai querer posicionar uma palavra. Vamos supor que você tem uma loja de roupas, um sex shop, tá, pensar que você tem um sex shop. Aí você quer posicionar na palavra sex shop, é muito difícil, porque é uma palavra concorrida, vai ter concorrentes muito grandes. Então você tem que olhar quem é a sua concorrência naquele momento, tá. E aí que entra a questão de você fazer uma análise de palavras-chave, identificar quais as palavras que você pode competir. Por quê?
Tem segmentos que você vai demorar 2, 3 anos, às vezes, ou até mais. Eu tive um caso que nós demoramos 5 anos para posicionar uma palavra que o cliente gostaria. Eu falei para ele, ele falou que queria pagar, ele vai demorar 5 anos. Fizemos uma evolução, em praticamente 5 anos ele conseguiu, um pouquinho antes, até foram 4 anos e 10 meses, a gente bateu e nas 3 primeiras posições ali, né. Então, é importante você olhar. Outra coisa, tá, a parte técnica do teu e-commerce, que você tem que olhar, sempre 3 pontos: velocidade, mobile e estrutura de site e navegação. Esse aqui, eu vou dizer que é o 80-20, tá. Por quê? Se você não tem esse olhar nesses 3 pontos, o restante é secundário, tá. Então o que que você vai olhar? Velocidade do site e carregamento. Isso para SEO é fundamental e, claro, para sua conversão também. E também, como que eu olho isso? Eu uso 3 ferramentas, 2 na verdade, né, o Google PageSpeed, Insights e o GTmetrix. Uma terceira que eu uso, que aí não é obrigatória, é o próprio SEMrush, só que aí você tem que pagar uma versão que é quase R$ 500 por mês. No início, tá, essas 2 aqui, elas vão te servir muito bem, vão te dar um detalhamento técnico muito grande, tá bom? Depois disso, o SEO para mobile, então design responsivo, velocidade, tá? E as principais práticas recomendadas, né, então o site ser responsivo em todos os dispositivos, ele carrega rápido, tomar cuidado com quantidade de vídeos dentro da página para não deixar a página lenta, são elementos ali que você trabalha e que te ajudam. E também a parte da estrutura de site e de navegação. Eu recomendo, tá, que você não tenha uma estrutura maior do que 3 camadas, a não ser que você tenha muito produto no teu e-commerce. Por quê? Quando você tem uma estrutura maior de 3 camadas, eu falo assim: home, categoria, página de produto. Eu acho que 3 camadas é o ideal. Alguns casos você vai acabar tendo a 4ª camada quando você tem uma especificidade. Por exemplo, eu tenho tipos de creme, um exemplo, sei lá, eu vendo creme feminino para cabelo. Eu tenho creme de cabelo cacheado, eu tenho creme para cabelo liso, eu tenho creme para cabelo longo, para cabelo curto, enfim, eu tô dando um exemplo, tá. Aí ok, você pode ir pra uma 4ª camada, do contrário, fique na terceira. Por quê? Quanto mais rápido, melhor, tá. Outra coisa, até coloquei isso aqui técnico, eu não vou nem citar isso, porque assim, brand curve são coisas de programação, acho que não vale a pena falar. Mas é importante você ter e cobrar do seu programador um bom sitemap em XML, né, e um robots.txt, que é o quê? É basicamente para o Google ler da melhor maneira possível o seu site, porque se as páginas não estiverem lá, ele não lê, não sabe o que tem, consequentemente você não aparece tão bem nas buscas, tá. Outra coisa, a criação de conteúdo otimizado. O blog, ele ainda é muito importante, tem muita gente que fala: "Pô, mas o blog, pô, não vou fazer blog, João, acho que hoje em dia ninguém lê. O Google lê, as pessoas leem, e é um ponto de apoio para você ganhar, principalmente autoridade, né. Então, o Google tem o AIT, autoridade, a parte de credibilidade e autenticidade, né. Então, se você não trabalha esses itens, você não ranqueia tão bem, tá. E aí você, claro, usar técnicas avançadas de criação de conteúdo para converter e principalmente engajar aquilo, a pessoa precisa ler o conteúdo, se é um conteúdo bom. Outra estratégia que é você ter backlinks, né. Então o que são backlinks? São outros sites falando do teu site. Um link, quando a pessoa clica num link, por exemplo, na Globo.com e vai para o teu site, aquilo gera uma pontuação para você perante o Google, né, e existem maneiras de você fazer isso, tá. E você fazer técnicas ali que eu chamo de construção de parcerias, que é o quê? É você colocar os seus produtos, às vezes com influenciadores, às vezes nos sites, para você ganhar autoridade, tá. Outro ponto é o SEO para a página de produto. Então, 3 pontos principais que você tem que olhar: a descrição dos produtos, avaliações e comentários é fundamental, e a parte de marcação de dados estruturados. Você falar com o programador, ele vai saber o que é isso. Você precisa falar assim: "Me faz as marcações de dados estruturados", basicamente. Por quê? O que são dados estruturados? É para você dizer para o Google o que ele vai ler no seu site, basicamente, tá. E o último ponto, o sexto aqui, né, pra nossa aula não ficar muito longa, é você fazer uma análise e ajuste contínuo. Então análise através eu uso principalmente o Google Analytics e o Search Console, tá. E olhar as métricas essenciais de SEO, tráfego orgânico, posições de palavras-chaves e taxa de clique. Esses são os principais que você deve olhar. Eu colocarei aqui talvez um de quantidade de links que você, se você fizer um trabalho de compra de link, etcétera, de você colocar aqui, tá. E claro, fazer análises contínuas, ajustes, tá. E se você quiser um estudo de caso, dentro aqui do canal tem um estudo de caso de SEO, você digita SEO lá, eu coloquei. Tem um só por enquanto, eu preciso colocar mais, mas, eu tô criando conteúdo agora com uma maior frequência. Esse ano 2025 eu preciso focar nisso, né. Faço isso muito para cliente e acabo não fazendo para mim. Mas, eu quero também te fazer um convite. Se você quer concorrer a uma das 5 vagas que eu tenho para esse mês de fevereiro, e é 5 vagas mesmo, tá, eu não aumento, porque é o que eu consigo atender hoje por conta das minhas demandas. Eu vou ter 5 vagas numa mentoria,
onde a gente vai fazer um a um, durante 3 meses eu vou acompanhar o teu e-commerce, o teu negócio, para que você cumpra, você possa fazer não só uma estratégia SEO, mas uma estratégia completa de marketing digital para dobrar, o resultado que você tem hoje ou até mais do que isso. Então, se você quer, participar, concorrer a uma dessas 5 vagas, clica no botão que tá aqui abaixo, eu abro 5 vagas todos os meses, tá, então corre, porque se você demorar para ver, pode ser que não tenha mais essa vaga e eu vou ter que te deixar numa fila de espera, né, isso às vezes acontece, tá bom? Então é isso, um grande abraço.